quero ministrar uma mensagem a vocês que vai mesmo mudar a vossa vida se vocês a aceitarem e colocarem em prática. Na sexta-feira eu estava aqui a ministrar a palavra do Senhor e de repente Deus falou ao meu coração e pôs no meu coração o tema para hoje, o assunto. E o tema é este: o Saulo que há em nós. E não é o Saulo, o Saulo. Sabe quem foi Saulo? Saulo foi um homem casado, membro do Sinédrio. Ele era judeu, depois, posteriormente, foi feito cidadão romano, por causa do pai dele, mas ele era de descendência hebraica, judeu. Membro do Sinédrio, casado, aprendeu tudo sobre a lei com um dos maiores dos sumos sacerdotes, chamado Gamaliel, um dos grandes mestres da lei. E eu estou a dizer isto para você perceber que Paulo tinha tudo para dar certo. Paulo foi ensinado no caminho. Paulo foi ensinado na palavra de Deus. Paulo, cujo nome hebraico é Saulo, mas em grego é Paulo, não foi mudado por Deus, é simplesmente, aqui em Portugal o meu nome é João, e em Espanha é Juan. E se for, por exemplo, em Itália, o nome João nunca está sozinho. Para quem não sabe, ou é Giancarlo, Gianluigi, é um nome composto, exatamente. Se for na Alemanha, é Johannes, ou, digamos assim, a alcunha Hans. Muitos dizem que é Hans, mas não, é Johannes. E em inglês é John, em francês é Jean. É verdade. E, da mesma maneira, Saulo, em grego, é Paulo. Não houve mudança nenhuma, não foi Deus que lhe mudou o nome, não lhe mudou uma letra, simplesmente ele decidiu fazer uma coisa que eu já vou explicar aqui para a frente. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção e entendam que esta mensagem tem um propósito só: nós aprendermos a vencer o nosso caráter com o exemplo do maior execrável da história bíblica. Saúl não foi tão mau quanto Saulo. Ouviu o que eu disse? Nabucodonosor não foi tão mau quanto Saulo. Caim não foi tão mau quanto Saulo. Porque Saulo matou muitos cristãos. E o primeiro deles, ou pelo menos aquele que chamou mais a atenção, foi Estevão. Mas ele não estava lá para apedrejar. Mas foi a ele que foram entregar as vestes de Estevão depois de apedrejarem. E ele era apenas um jovem. Mas, para ser membro do Sinédrio, tinha que ter mais do que 30 anos. Portanto, estamos a falar que para os mestres, para os sumos sacerdotes, ele era um jovem. E Saulo sabia a lei de trás para frente. Ia à sinagoga. Escute bem o que eu vou dizer. Sabia ler bem as Escrituras, conhecia de cor as Escrituras. Sabia os preceitos todos. Sabia as regras todas. Não havia nada que lhe escapasse. Está aí um barulho qualquer. Não havia nada que lhe escapasse. E sabe o que é que isto nos ensina? Ensina que você pode saber a Bíblia toda. Você pode saber os textos todos. Os protocolos todos. Pode saber tudo. Mas se você não estiver com Jesus no seu coração, vale. E eu gosto muito da história de Saulo, sabe porquê? Porque ali eu vejo uma história chamada
João. Também eu cresci na igreja. Eu cresci aquilo que se chama crescer nos bancos da igreja. As minhas primeiras fotografias, a metade são família, a outra metade são na igreja. A declamar poesias, a dizer frases, a cantar, nos corais. Eu cresci a ouvir a palavra. O meu pastor Joaquim Leitão, que ainda é vivo, entrava na nossa casa e a primeira pergunta que ele me fazia não era boa tarde, nem olá, estás bom, é: já oraste por mim hoje, Joãozinho? E eu devia ter os meus 3 anos. Eu lembro de ele fazer estas perguntas. E se eu sabia que ele tinha acabado de estacionar o carro, eu ficava nervoso, porque ele vinha aí, vem aí, meu pastor. Nós hoje não. Hoje o pastor, então, está fixe, então, está tudo bem. Parece que é assim uma coisa assim, deslavada. Mas eu não tenho que impor nada, percebe? Eu não vou impor disciplina a ninguém por causa disso. Ou a pessoa reconhece ou não reconhece. E estou a contar isto para vocês perceberem que não interessa se nascemos na igreja ou não, se sabemos a Bíblia toda ou não, se sabemos os protocolos todos, porque eu sabia muito bem orar. A minha professora de escola primária da 3ª e 4ª classe gostava muito de rezar o Pai Nosso e a Ave Marias e uns 2 ou 3 terços, todas as aulas antes de começar. E ela um dia reparou que eu não repetia, que eu nem sequer tinha as bolinhas na mão. E ela ficou assim muito chocada e perguntou-me: tu não rezas? Tu não oras a Deus Nosso Senhor? Claro, eu oro ao meu Deus, não rezo. Tu não és católico? Não, eu sou evangélico. Então já podias ter dito. Depois de nós rezarmos, se tu quiseres orar, podes orar. E eu disse: sim, senhora. Toda a minha 3ª classe e toda a minha 4ª classe, eles rezavam o Ave Maria, o Pai Nosso e não sei o quê, e de vez em quando uns 4 ou 5 terços, que era para castigar, e punha os que tinham mais notas a rezarem o terço lá no com o chapéu de burro. E depois ela dizia: agora o Joãozinho vai orar. E sabe uma coisa? Havia testemunhas de Jeová na minha escola e eles não oravam. Mas eu gostava de orar. E sabe uma coisa? Aquela mulher ouvia as minhas orações, num miúdo de 6 anos, 8 anos, 9 anos. Eu orava e as orações simples. Querido Deus e Pai, venho agora a Ti no nome de Jesus, ajuda-nos nesta tarde, guarda a minha família, guarda a minha professora. Abençoa a nossa vida, Senhor, dá-nos sabedoria, dizer assim umas coisas assim, e ela ficava sempre toda: ai, que oração tão linda. Tu decoras essas orações? Eu disse: não, eu nunca digo a mesma, eu faço sempre aquilo que eu me lembro. E isto para dizer o quê? Ou seja, sabia orar, e não interessa se eu sei orar ou não sei. Não interessa se eu conheço a Bíblia, não interessa se eu sou pastor, bispo, profeta, apóstolo, se eu sou mestre, evangelista, o que é que eu seja. Que se eu não tiver nascido de novo, nada vai resultar. Porque eu quero dizer uma coisa a vocês, meus amores. Sim, vocês são os meus amores. Todos nós temos Saulo dentro de nós. Todos nós fomos Saulo. Sabe que há uma música de adoração que eu gosto muito e já há algum tempo que não cantamos aqui, que diz assim: pois Deus fê-lo Senhor e Cristo, este Jesus que eu matei. E você sabe que havia pessoas que não gostavam desta música e diziam: eu não matei Jesus, eu quebro essas palavras negativas. E um dia eu tive que parar a reunião, e não foi aqui ainda, graças a Deus não foi preciso, mas eu tive que parar a reunião e dizer assim: irmãos, não se ponha a quebrar ou a destruir uma coisa que é verdade. Você não estava lá, mas a sua ascendência estava lá para dizer: o sangue deste inocente caia sobre nós e os nossos filhos. Porque nós somos todos descendentes deles. De onde é que você pensa que vem? Do macaco? Dê lá um martelo ao macaco a ver se ele constrói uma casa.
Não é verdade? Isso é a maior mentira. E quem a falou, depois de ler a Bíblia, arrependeu-se. Escreveu montes de livros a debater aquela teoria, só que a outra vendia mais. Era mais agradável. Fazia mais sentido. A pessoa era peluda e agora perdeu o pelo e já anda de pé. Pronto, está feito. Andávamos com as palmas das mãos a roçar no chão e agora andamos com elas na cabeça. Está tudo fixe. Mas sabe o que é que isso é? O Saulo que há em nós. Gálatas 1, vamos ler a Bíblia para você perceber o que é que eu estou a falar. Versículo 13 diz assim. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 13, diz assim. Em quem também vós estáis... Ai, desculpem, eu estou em Efésios. Desculpem lá. Eu estava a achar estranho. Só para ver se está quente. 1,13 diz assim. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Olhe para mim. Você está a olhar para uma pessoa que era extremamente zeloso das regras da denominação em que estava. Você está a olhar para um pastor que em tempos foi extremamente zeloso, obediente a regras e a proibições existentes numa determinada denominação evangélica. E achava que isso era a minha salvação. Percebe? Eu achava que a minha salvação vinha por ir a todas as reuniões. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feira, sábado, feira. Era tudo feira. Ao domingo era às 8h30, às 10h30, às 5 da tarde. E ainda reunia com os pastores da regional à noite. E se algum me dizia, estou cansado, olha que amanhã vou trabalhar, eu zangava-me com eles ao telefone. Porquê? Porque era extremamente zeloso. Você diz-me assim, pastor, então é errado ser zeloso? Não. Não. É errado é ser zeloso com as coisas erradas. E é isto que eu falo com relação a Saulo. O Saulo que nós é acusador. O Saulo que há em nós é assassino. Pastor, eu nunca matei ninguém. Tenho a certeza? Você sabia que não é preciso espetar uma faca em alguém para essa pessoa morrer? Você sabia que não é preciso dar um tiro numa pessoa para a matar? Você sabia que basta uma palavra, dita com agressividade, fora de tempo, para destruir o coração de uma pessoa? Por exemplo, um pai que diz a um filho, não vales nada. Podem ser 3 palavras banais, mas naquele dia, para aquele filho, por qualquer circunstância especial, pode ser uma faca no coração. E a partir daqui, aquele miúdo deixa de ter vontade de estudar, começa a andar vestido de preto, por exemplo, arma sem... Como é que é? Como é que se chamava? No meu tempo eram os... Os góticos, exatamente. Não, a gente chamava-lhe outra coisa. O que é que tu disseste? Os punks também, sim. Há a rebeldia, os penteados, aquela coisa que é para ser contra a sociedade. Tens toda a razão. Mas nós, os vanguarda, os vestidos de preto, pintavam os lábios de preto, até os homens usavam rímel, que é para os olhos sobressaírem, era os vanguarda. Para quê? Porque era uma forma de dizer que o coração também era negro. Anarquia. Anarquia é pura e simplesmente
tudo o que se levanta contra aquilo que Deus instituiu como verdade. Quem é que me está a entender? Quem é que me está a entender? Presta atenção. Um marido que diz à esposa, uma esposa que diz ao marido, eu não quero dar exemplos tão claros, mas você sabe o que é que eu estou a falar. Alguns de nós, hoje somos aquilo que nos disseram na infância. É verdade. Nunca vais ser ninguém na vida. Não, meu amor, deixa-me eu falar. Agora, está bem? Só chuva. Se todos falassem, eu não conseguia. Compreendo, não compreendo? Vocês percebem? Nós hoje somos aquilo que alguém nos disse na infância, ou na adolescência, ou até já em adultos. Nunca vais ser ninguém na vida. Não vales nada. Tu não prestas para nada. Frases deste estilo. Mas há outras. Há outras frases. Por exemplo, um pai ou um casal tem 2 filhos. E você ouve o seu pai a elogiar o outro filho, o seu irmão ou a sua irmã, e ouve ele a dizer assim: tenho muito orgulho em ti. Ainda bem que não és como o teu irmão. Eu estou a dizer estas coisas porque eu sei que isto existe. Ai, pastor, mas eu não fiz por mal. Mas fez. Mas disse. Ah, o meu pai não disse por mal, a minha mãe não disse por mal. Mas disse. Mas fez. E mesmo que você seja muito forte, isso vai alargar o seu coração para sempre, a não ser que Jesus intervenha. E você precisa de fazer uma coisa, sabia? Como nós não somos assassinos e o nosso Deus também não, nós não temos que matar o Saulo que há em nós. Nós temos que fazer o mesmo que o apóstolo Paulo fez. Um dia decidiu não mais dizer que era Saulo, mas sim Paulo. Deixou de se considerar importante afirmar que era judeu, da tribo de Benjamim. Ele explica isto tudo na Bíblia, que é a tribo mais pequena, mas não interessa. É judeu da tribo de Benjamim, para começar a dizer que era Paulo, cidadão romano, para deixar o passado dele para trás. Sabe que esta mensagem vem na sequência da semana passada, por isso é que é importante você ouvir a da semana passada, o fardo mais pesado. Olhe para mim, muitas das vezes, obediência, zelo e cristianismo verdadeiros são confundidos com religiosidade e fanatismo. Fanatismo não é zelo. Religiosidade não é cristianismo verdadeiro. Ninguém mais do que você, eu sou o primeiro a querer, mais do que ninguém, que vocês estejam cá comigo todos os domingos. Eu fico triste quando vocês não vêm. Acreditem em mim. Eu fico triste, o meu coração chora. Estou a ser sincero. Mas não é isso que define a nossa vida. Não é isso que vai definir o meu e o seu coração. O que define a minha vida e o seu coração é se você dobra os joelhos a Jesus todos os dias ou não. E isso não é religiosidade. Isso é zelo. Religiosidade é achar que por fazer um certo trabalho alcança o favor do Senhor. Quando o Senhor dá-nos o seu favor, é por nós simplesmente o buscarmos. Quem é que me está a entender? Então, muitos de nós passámos anos a servir propósitos. Pessoas ideais, que eram um bom exemplo. Há muito bom cristão que eram membros do Partido Comunista e serviram aquele ideal e iam à festa do Avante e vendiam os cachorros quentes
Ou seja, traziam o consumismo para uma festa comunista. Nem pensavam no que é que estavam a fazer. Que era contradição contra a doutrina comunista. Mas faziam porque era o ideal. Não é necessário. Vocês estão a perceber? Serviram ideais. Serviram pessoas. Não, eu servi a Deus muitos anos ao lado do apóstolo Zé dos Anzóis. E que anzóis grandes que ele tem. Mas sabe, não é por servirmos ao lado de um apóstolo, de um bispo, de um pastor, que nos vai dar favor com Deus. Você pode e deve servir ao lado de um bom pastor, sim. Mas o favor com Deus provém da nossa comunhão com Ele. Saulo aprendeu isso da pior maneira. Às custas dele. Já vamos ver isso. Acreditávamos com tanta garra e força naquilo que nos ensinavam que nem confrontávamos com a Bíblia, como os irmãos de Bereia. Ainda hoje, no início da reunião, falei nisto. Atos 19. Iam à Bíblia e ver. Deixa cá ver se isto é bem verdade. E a prova disso é que, por exemplo, olha, quantas vezes você, se calhar, alguns são novatos, não, mas muitos de nós já ouvimos dizer: quem não dá o dízimo vai para o inferno, por exemplo. Se você acha que eu quero o seu dinheiro, está muito enganado. Eu quero é o seu coração. Porque é o que eu vos dou. Eu não vos dou o meu dinheiro. Eu dou-vos o meu coração. Dou-vos o meu tempo. Eu roubo tempo meu e da minha mulher e da minha família para vos dar. O que é que me está a entender? Muitas das vezes ouvimos na igreja dizer coisas do arco da velha. Atrás de cada imagem está um demónio. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque senão você não pode ter estátuas em casa. Eu disse isso aqui, por exemplo, à minha mãe. Ela tinha uma estátua muito bonita de uma menina encostada assim a um tronco de árvore com um livro na mão. Para a minha mãe era como se fosse a Bíblia, entendem? E eu um dia disse-lhe: olha, tens de deitar isto fora. Está lá um demónio por trás. Atrás de cada imagem está um demónio. E vamos queimar as fotografias todas da nossa família. Porque as fotografias são feitas de imagem. E as bobinas de Super 8. E tudo fora. Já queimaste as bandas desenhadas do meu irmão. Vai tudo fora também. É tudo imagens. O que é que a Bíblia diz? Que a adoração que eu presto às coisas é que atrai demónios. E é isto que é verdade. Por isso, quando as pessoas me perguntam: eu posso ir a uma igreja católica? Sim, você vai a um funeral, ou vai a um casamento, vai a um batizado, vai a uma coisa qualquer. E entra lá dentro. Não, você não tem que dizer: estou a sentir mal. Está aqui idolatria. Olha, cuidado, que isso aí pode ser coração. Não tem nada a ver com idolatria. Ou asma. Não é preciso. Sexta-feira expliquei. Expliquei esses pormenores todos. E mais vos digo, já lá vai o tempo das pessoas entrarem na casa dos outros e dizer: isto aqui fora, isto é para partir, isto é para rasgar. O que é isto? Isto é mais caro daquilo que eu uso. Queima! E sabe que isso não tem nada a ver com Deus. Porque Deus não vai nisso. E eu conheço, por exemplo, uma família que andavam sempre a pedir oração ao pastor, tia e sobrinha. A tia com 80 anos e a sobrinha com 60 e tal. Veja só. Viviam as duas sozinhas em casa. Que ouviam barulhos no teto. E um dia o pastor, cheio de coragem, disse a mim, era apenas um mero diácono: vais lá orar por eles. E eu? Está bem, pronto. E eu fui. Como eu não tinha carro, ele convocou uma irmã que ficou tão contente por me levar. Tão contente que até ia assim.
a conduzir. E quando lá chegámos e começámos a orar na sala, eu ouvi os barulhos. E eu olhei para o teto e o teto estava a arder. Mas sabe, não sei se você alguma vez viu isto. Eram labaredas que não desciam. Era só na zona do teto. E eu olhei e fechei os olhos com quem disse: não estou a ver isto. Orei, expulsei o diabo, repreendi Satanás e quando olhos não estava nada a arder. Até que perguntei: oh irmã, já não lembro o nome dela, veja só, já foi há tantos anos. O que é que você tem aqui por cima da sala? Temos um pequeno sótão. O que é que você lá guarda? Olha, guarda isto, guarda aquilo. Olha, sabe, quando nós nos convertemos a Jesus, tive tanta pena de deitar fora as imagens e os santos, que metemos tudo dentro de um saco e guardámos no sótão. E eu disse-lhe: agora é que eu percebo porque é que você ouve os passos. Porque Satanás está lá. Agora você pergunta-me: está atrás das imagens? Não. Porque ela tinha as imagens no coração ainda. Não vale a pena dizer: vamos partir, vamos rasgar, vamos deitar tudo fora. Se a pessoa guarda tudo no coração, fica lá tudo na mesma. E quando eu lhes expliquei pela Bíblia aquilo, elas é que foram deitar tudo fora, partiram tudo em nome de Jesus, nunca mais foram as mesmas. Não é impressionante? Agora, não podemos impor as coisas aos outros. Saulo fazia isso. Não queres seguir o judaísmo? Mata, persegue, apedreja, expulsa da sinagoga, acusa como falso profeta. Tu és um falso Messias. Saulo fez isto. E ainda hoje, em alguns casos, nós temos Saulo dentro de nós. Temos ideias, conceitos remanescentes desses tempos, que nos cega por vezes. Umas vezes é antes de termos Jesus. Coisas que fazíamos antes de ter Jesus. Por exemplo, uma pessoa que seja pavio curto. Sabe o que é uma pessoa pavio curto? Sabe ou não? Ainda antes de acender já está a explodir. Eu era pavio curto. Muito pouco, às vezes até nenhuma. Eu era pavio curto. Presta atenção. Eu era pavio curto. Eu explodia. Uma vez na escola, os meus colegas quiseram fazer aquilo que se chama um moche, que é caírem todos para cima de mim. Aquilo enervou-me de tal maneira, eram 20 e tal em cima de mim, e eu levantei-me e fiz assim. E aquilo parecia, sabe o quê? Deixem-me lá falar, faz favor. Sabe o que é que aquilo parecia? Parecia uma fonte. Eles a caírem. Porque me enervei. Eu era assim. E o que é que eu ganhei com isso? Uma carga de nervos. E nós não podemos ser assim. Porque isso é o Saulo que há em nós. Aquela raiva. Ai sou! Pois tu és assim! Já viu isto? Já falaram assim consigo? Ai sou! Pois agora não te lavo mais a roupa. Não te passe mais a roupa a ferro. Queres comida? Vais tu cozinhar. E olha, estás a ver o sofá? Estou. É confortável, não é? É lá que vais dormir. É o Saulo cá em nós. O pai diz: não vais. Ai, não vou? Ai, é? E depois vem o pai e diz assim, passado um bocado, já a cena lhe passou, não é? E vem o pai e diz assim: então, não queres ver futebol? Não quero! Então o pai vai ali e não quer ir com o pai? Não quero! Não gosto de ti! Não estejam a olhar assim, porque ou vocês já ouviram isto ou já fizeram isto. Porque é o Saulo que há em nós. Mas eu estou só a contar a minha parte. Eu não posso contar a sua. Exato. Vejam só, pastor. É um telefonema. Eu?
Acabou. Ele gritou na reunião, eu não vou mais. Acabou. Estou a pensar aqui. Mas é assim. O sal cai em nós, faz-nos tomar decisões que nos afastam de Deus. E quero dizer uma coisa a vocês, igreja. Nós não podemos permitir que esse espírito domine a nossa vida. Paulo ia destruindo a vida dele e ele era apenas um jovem. Você sabe que Paulo matou pessoas, prendeu pessoas, destruiu famílias. Por isso ele falava num espinho na carne, o mesmo espinho da carne que eu estou sempre a falar, chamado passado. Porque aquilo devia de o assombrar. Por isso ele disse, Romanos capítulo 6, miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero, não faço. E aquilo que eu não quero, isso faço. Sabendo que estou a desagradar ao Senhor. Mas, Saulo, de Tarso, era mau como as cobras. Aos olhos de uns, sabe o que é ser mau como as cobras? É aqueles que bebem e fumam e fazem 30 por uma linha e passam dias no café. Isso para mim até nem é assim tão grave. Para mim, grave é aqueles que estão sempre a desdenhar. Olha para aquilo. Hoje veio de preto. Hoje meteu gel no cabelo. Então pensa que é aquela porcaria toda. Pensa que as pessoas não veem, não sei o quê. Os pelos da cadela sempre. Conhece pessoas assim? Que estão sempre. Estás a orar em línguas? Estou. Abra comigo Gálatas 2. Gálatas 2, página a seguir, versículo 18. Olha aqui o que é que aqui diz. Ui, Jesus. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Vamos ler outra vez? Vamos ler todos juntos? Está bem? Porque senão você não alcança. Diga assim, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se você volta às regras de antigamente, volta às proibições de antigamente, volta às manias de antigamente, tem que ser assim! Tem que fazer assim! Eu estou a tentar fazer uma cara séria, mas não estou a conseguir. Por vossa causa. O quê? O que aconteceu? Caiu. Isso é pecado. Está em pecado. O quê? Perdeu o emprego? Perdeu o emprego? Isso é de certeza. Está em pecado. Mas quando calha a eles, é o diabo. Então eu partiu. Escorreguei, fui o diabo, pôs uma casca de banana. Quando nós voltamos àquilo que nós éramos, escuta o que eu peço que estou a brincar, mas estou a falar tão a sério. Escute lá agora um bocadinho a sério. Olha, quando você volta àquilo que você era antes de ter Jesus, à violência, à agressão, à palavra agressiva, à falta de misericórdia e compaixão. Não, querido. Não. Veja para quantas pessoas eu estou a falar. Quando nós falamos, quando nós voltamos àquilo que nós éramos, quando nós caímos no erro daquilo que nós éramos antes de ter Jesus, quando nós caímos no erro daquilo que fizemos no início da caminhada com Cristo, porque não sabíamos melhor,
ou porque não queríamos saber melhor, porque muitas vezes Deus dá-nos a oportunidade, mas nós não queremos saber porque gostamos das regras, gostamos das obrigações e das proibições. É engraçado como só nos dias de mensagem importante é que Satanás tenta-me cortar o pio. Vermelho, 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 vermelho. 1, 2, som. 2. Mais alto, faz favor. Obrigado. Quando nós voltamos ao velho eu, é isto que eu estou a dizer. E como eu disse, hoje vinha a conversar com a Joana e com o Omar, a palavra de Deus não é de especial interpretação. Não há nenhum versículo que você abra e diga assim, ei, isto é para mim. Todos são para todos. E eu não prego a dar recados, eu não preciso dar recados a ninguém. Eu prego a palavra e ensino com a minha vida. Com aquilo que eu fui. Com aquilo que eu sou. Não com aquilo que os outros são. Tá? Quando nós voltamos ao velho eu, antes de ter Jesus, e quando nós voltamos àquilo que nós fomos já depois de ter Jesus, sendo errados, como diz a Bíblia, daquilo que nós acabamos de ler, constituímos-nos de novo transgressores. Somos como um assassino, tal e qual. E foi isto que fez-me dobrar o meu joelho no dia 22 de junho de 2007. Pedir perdão a Deus, arrependi-me, despi-me de tudo o que eu era, de tudo o que eu sinto, que se pensava que sabia, que tinha ou pensava que representava. Entreguei-lhe tudo e disse, eu não sou nada mais e não quero ser nada mais para além daquilo que tu tens para mim. E digo-vos, igreja, a partir daí, o velho eu transgressor morreu. O Saulo que havia em mim transformou-se em Paulo. Entendeu? Vocês entenderam? Entenderam o que eu estou a ensinar? Eu não posso continuar a ser da mesma maneira. Eu não posso continuar a agir da mesma maneira. Eu não podia continuar a acreditar naquelas regras, naquelas obrigações, naquelas proibições, naquele jugo. Se Jesus disse, como eu ensinei a semana passada, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso. Eu sou manso. Jesus ensina-nos com mansidão, temperança, longanimidade e amor. Às vezes criticam-me, porque eu sou longânimo com os meus. Eu tenho que ser longânimo. Eu quero lá saber que vão à discoteca. Eu não quero saber se andam a dormir com alguém. Eu não quero saber do pecado que fazem. Eu quero saber se servem a Deus ou não. Eu quero saber se estão no caminho de Deus ou não. Eu quero saber se estão dispostos a praticar a palavra. E um dia, essa mesma palavra há de entrar em cada coração e há de mudar vidas. E eu não posso impor nada a ninguém. Porque senão o velho eu, o Saulo que há em mim, volta. E eu não quero. E nós temos de ser longânimos. São maus para nós, deixa ser. Criticam-nos, deixa criticar. Estragam a obra, deixa, a obra não é nossa. A obra não é minha, não é sua. A obra é dele. Eu sou apenas um mordomo e você também. E o nosso trabalho é cuidar da seara. É cuidar do trigo. Quem sou eu para considerar joio o trigo? Quem sou eu para julgar os outros? Quem sou eu para acusar alguém? Por isso, Deus tirou os acusadores aqui desta casa. Por isso, Deus tirou aqueles que estavam sempre a falar demais. E eu não estou zangado com ninguém. Se pensam que eu estou, vocês não me conhecem.
E isso entristece-me, porque a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Eu estou zangado com o pecado. Eu estou cansado de pregar, de ensinar, de mostrar a Bíblia. E parece que entra num ouvido e sai no outro. É isso que eu sinto. E está na hora, igreja. Está na hora de mudarmos. Está na hora de sermos diferentes. Está na hora de levarmos isto a sério. Está na hora de fazermos de conta que a Bíblia é verdadeira. Está na hora de pegarmos no Evangelho e fazer disto vida. Não é um hobby. Vida. Vida para mim, vida para si, vida para a sua família. Pare de estar de costas voltadas para os seus. Pare de ser mau para os seus irmãos em Cristo. Não interessa quem tem razão. Eu dei esse testemunho bem há pouco tempo. Eu prefiro perder a razão, eu prefiro perder tudo do que perder pessoas ou perder a minha família. Ou perder a minha salvação. Ouviu? É isto que eu estou a ensinar. É isto que é o Saulo dentro de nós. Que nós precisamos tomar a decisão própria de transformar. Não pode ser Deus a transformar. Não foi Deus que mudou Saulo em Paulo. Foi Paulo que tomou a decisão. Teve um encontro real com Jesus e depois tomou a decisão. Porque muitos de nós tivemos um encontro real com Jesus e continuamos na mesma. E não podemos. Não podemos ser pavio curto com os outros. Não podemos explodir com os outros. Não podemos ter pouca paciência. O quê? Os outros estão em pecado. Oh, meus amores, deixa estar. Porque o juiz decidiu não nos julgar. Decidiu dar-nos oportunidades. Quem sou eu para não o fazer? Quem é você para não o fazer? Por isso está na hora, igreja. Está na hora de transformarmos a nossa vida. Deixar o Saulo que há em nós ir embora. E irmos buscar o Salvador. Atos 9. Atos capítulo 9. Eu vou terminar enquanto o louvor vem aqui para o pé de mim. Não podemos voltar a ser aquilo que éramos. Vença o orgulho. Deite fora aquilo que não presta. Deite fora o orgulho. Deite fora o orgulho. Eu fiz isso com a minha família. Eu estou a pregar isto porque posso dizer que sou um exemplo nisto. E a minha mulher que está ali não me deixa mentir. Verdade ou mentira? Eu não posso pregar aquilo que eu não venci. O que é que eu vou ensinar? Vou ser um hipócrita? Ou você ainda não percebeu que eu só prego aquilo que eu venço? Eu só prego aquilo que eu vivo. Eu não posso pregar aquilo que eu não sou exemplo. Porque eu não vou pegar nos exemplos dos outros. Isso seria cobardia. Isso seria transformar-me a mim outra vez em transgressor. E eu não quero ser nunca mais transgressor. Eu já o fui. Olhe, provavelmente até já fui assassino. Porque eu não sei se alguma vez eu parti o coração a alguém com coisas que eu tenha dito ou tenha feito. Nós temos de ser assim. Ninguém é perfeito. Mas quando nós nos arrependemos e mudamos, o que é que diz a Bíblia? Que Ele é fiel e justo para nos perdoar
E o que é que diz em Isaías 43, 25 e 26? Que depois de nos perdoar, Ele se esquece. E aí o Saulo que há em nós transforma-se em Paulo. Sabe o que é que nós precisamos? Eu espero que você, a partir de hoje, compreenda muito melhor. E que saiba finalmente reconhecer a voz do seu pastor. Olhe que eu, para ficar zangado com alguém, hoje é preciso fazerem coisas muito graves. E mesmo assim, e Deus é a minha testemunha, que eu posso ficar zangado uns minutos, ao fim de um bocadinho, transforma-se numa tristeza e numa angústia. Que muitas das vezes só me apetece abraçar a pessoa e dizer-lhe: anda cá, porque eu vou-te dar a oportunidade que ninguém te deu, que ninguém me deu a mim. Entende? Podem-me chamar chorão, podem-me chamar o que quiserem, eu quero lá saber. Mas eu sei o que é que eu passei. Eu sei o que tem sido a minha caminhada. Eu sei o que é que eu já chorei. Eu sei o que é que eu já sofri. Eu sei o que tem sido. Por isso hoje eu tenho autoridade para falar. Por isso Deus me deu o poder e a autoridade para ensinar, para ministrar. Tenho pastores, tenho servos de Deus ao meu lado, que me reconhecem, que me amam e me protegem, porque reconhecem em mim que o Saulo que havia em mim, hoje é Paulo. Hoje tem a revelação que Paulo teve. Porque o Evangelho que eu prego foi-me dado de joelhos por Jesus. Não foi aprendido em escolas bíblicas. Versículo 1 de Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, olhe para mim, como é que estava no versículo 1? Respirando ainda ameaças e mortes. No versículo 6 versículos depois, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Ou seja, ele era sincero, ele era honesto, ele era fiel, ele era um bom servo, mas pelas causas erradas, pelas razões erradas. E eu estou a alertar hoje a igreja. Eu estou-vos a dizer que vocês são fiéis, são bons servos. Vocês são maravilhosos, mas alguns de vocês estão motivados pelas causas erradas. E não podemos continuar a querer dos outros instantaneamente aquilo que Deus levou 20, 30 e 40 anos a fazer em vocês. Que levou tantos anos a fazer em mim. Sejam pacientes como Ele foi paciente convosco. Não sejam acusadores. Não voltem ao velho eu, porque o velho eu morreu. 2 de Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo. Hoje é dia de você se reconciliar mesmo. Peça perdão, limpe o coração, comecem tudo de novo, tudo de novo.
Eu fiz isso no meu casamento, você sabia? Eu não fui muito correto com a minha mulher no primeiro ano de casamento. Eu fui mau para ela. Porque achava que estava certo. Eu tive que me arrepender, eu tive que pedir perdão e começar tudo de novo. Porque se eu me casei com ela é porque eu a amo. Eu não me casei por casar. Já vamos fazer 13 anos. 14 que estamos juntos. E sabe o que é que eu lhe digo? Lute por aquilo que Deus lhe deu. Lute por aquilo que Deus lhe deu. Não dê as coisas por garantidas. Porque, olha, hoje você tem, amanhã não tem nada. Em 2 dias eu perdi 3 pessoas. 2 homens de Deus e uma ex-ovelha minha. Em 3 dias. Hoje estamos cá, amanhã não estamos. Cuidado, igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Rejeita aquilo que você foi. Rejeita aquilo que você disse. Rejeita aquilo que você fez. Rejeita os erros que cometeu. E se você não reconhece erros, peça ajuda a Deus. Olha, eu pedi e eu comecei, eu andei que tempos a chorar. Eu chorava à noite. Deixava a minha mulher ir para a cama e eu ficava na sala a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Com frases, lembrava-me de episódios, lembrava-me de coisas. Arrependido profundamente, a chorar amargamente. E olhe, quando eu ensino para rejeitar, não é esquecer. Porque se esquecer, você nunca vai esquecer. É a mesma coisa que o perdoar, sabia? Essa mania de dizer, você tem que perdoar, eu concordo. Mas depois a seguir dizer, mas tem que esquecer. Não, ninguém esquece. Perdoar é pensar na situação e não sentir mágoa. Certo? Esquecer. Mas temos Alzheimer ou quê? Andamos com problemas de memória, mesmo ofante. Ninguém se esquece. E digo-vos, tudo o que eu fiz de errado, tudo o que eu disse, tudo. E olhe que muitos dos que estão comigo hoje, eu fui mau para eles. Muitos dos que estão comigo e servem a Deus comigo aqui, alguns deles que estão comigo há 20 anos, eu fui mau, eu fui horroroso, eu fui miserável para eles. E eu aprendi que o salo que há em mim ia-me levar à morte. Morte espiritual. Mas graças a Deus, eu consegui, depois do meu encontro real com Jesus, transformar o meu salo em Paulo. E tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz, tudo o que eu era, serve de ensino, experiência e é a minha história. Nunca vou negar a minha história. Rejeitar é não voltar a repetir tal coisa. Nunca mais seguir esses caminhos. Partir pontes, queimar os barcos. Estou sempre a dizer isto, não é? Mas é verdade. Olha, para terminar mesmo, já vai tarde. Deixamos de viver e pregar condenação. Deixamos de viver e pregar a lei. Deixamos de viver e pregar proibições e obrigações, ou seja, a morte, para passar a viver e a pregar sobre amor, disciplina, discipulado, paciência e fé e vida. Amém?
Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 12, não é preciso abrir. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes. Não foi o que ele disse? Sobre as coisas espirituais. Mas sabe uma coisa? Muitos de nós temos sido ignorantes nas coisas espirituais porque deixamos o salo que há em nós dominar com a lei, com a carne e com o sacrifício, na vez de ser com o amor, com a graça e com a palavra de Deus. Então hoje toma essa decisão. E vamos orar ao Senhor. Vamos? Está disposto a orar comigo esta manhã? Diga assim comigo: ó Deus, eu ouvi a Tua palavra. Aqueles que estão lá em casa, repitam também esta oração. Ó Deus, eu ouvi a Tua palavra. Eu creio nela. Eu não quero que o Saulo que há em mim permaneça, mas quero ter um encontro real contigo. Nesta manhã, muda-me, molda-me, transforma-me. Eu decido rejeitar tudo o que eu fiz. O velho eu, o meu passado, eu rejeito tudo. Tudo o que eu disse, tudo o que eu fiz, tudo o que eu era e representava. E decido hoje entrar na Tua vontade. Molda o meu caráter. Ajuda-me a vencer. Opera em mim um encontro real contigo e muda-me como mudaste Nicodemos, Moisés, Paulo. Muda-me, Senhor, em nome de Jesus. Deixe-me orar eu. Senhor Jesus, abre os olhos da mente e do espírito a todos os que estão aqui presentes e todos aqueles que nos estão a ver agora mesmo, no nome de Jesus. Que em nome de Jesus Cristo o Teu Espírito possa ser derramado sobre todos, lá em casa também, e que possam, em nome de Jesus, ser transformados no seu caráter. Opera neles mudança. Metamorfose, eu te peço, Senhor, para a Tua eterna glória. Que nunca mais sejam os mesmos, no nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Dê uma grande salva de palmas a Jesus.